pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A gente vai ver agora que com o Trump não está nada bem, não. Ele está com vários problemas de saúde. Inclusive, tem muita gente dizendo que ele está com os dias contados e nos Estados Unidos tem gente jogando tarô adoidado para saber qual é o dia da partida dele. E agora a gente vai ver a análise de dois grandes psicólogos que vão falar sobre as questões físicas do Donald Trump, que dão um certo diagnóstico bem recorrente na idade dele, até porque ele tem quase 80 anos, né? Ele tem 80 anos, na verdade, ou quase 80 anos, então, na realidade, ele está com bastante problema motor, e eles vão explicar o porquê, e de forma, né, a nos dar alguma luz no diagnóstico dele, e explicar um pouco da personalidade dele, o que é uma personalidade bem estranha, que eles colocaram lá, que eu achei, assim, porque eu vi um pouco do vídeo, e eles falam que ele tem um narcisismo maligno. Eu nunca ouvi falar, gente, vamos ver, isso aqui existe. Aqui nos Estados Unidos tem muito dessas coisas de diagnóstico, assim, sabe? Só de olhar, né, o Donald Trump, a gente já sabe que ele tem muito de malignez, mas eu não sei. Vamos ver, eles vão falar aqui pela tradução, tá bom, pessoal? Espero que a gente curta aqui o vídeo e não esquece de deixar a sua curtida no começo, senão no final você esquece, tá bom? Vamos lá. Acho que não deu áudio. No programa... Vou botar pro comecinho, tá bom? Então tá, eles estão nesse canal que eles fazem psicólogos detectam Trump cognitivo, colapso cognitivo do Trump durante quando ele esteve com o Putin. Vocês lembram que ele ficou babando o ovo do Putin, né? E, enfim, né? Então, eles estão fazendo Shrink Trump, que é analisando Trump. Shrink é mais ou menos um nome para dizer que eles estão fazendo uma análise psicológica do Trump. Vamos ver aqui. Sou o Dr. John Gartner. E sou o Dr. Harry Sigul. E bem-vindos a esta prévia de Shrinking Trump. No programa desta semana, examinamos o encontro desastroso entre Putin e Donald Trump, onde ele basicamente mudou de ideia e assumiu os pontos de vista do líder russo. Não achamos que seja um evento político. Não, ele não mudou de lugar. Acreditamos que foi um evento psicopatológico em uma longa série de reviravoltas estranhas que Trump sempre demonstrou após o encontro com Putin. Também analisamos outros casos de... É bem complicado porque ele com o Putin naquele dia, né, ele parecia realmente muito afagado por ele, né, mostrou uma postura de body language, de linguagem corporal muito estranha e não estava muito certo mesmo, não postou aquele posicionamento que ele fez, né, com o Zelensky, né, então a gente vê que ele estava, a gente achou que era por causa do estrelismo do Putin, mas vamos ver o que eles vão falar. De seu declínio cognitivo contínuo, bem como evidências de seu grave transtorno de personalidade que chamamos de narcisismo maligno. Certo, John? Sim, e também temos um excelente convidado esta semana, o Dr. Richard Wood, especialista em narcisismo maligno, que falará conosco sobre a psicologia de Trump e a psicologia dos seguidores de Trump. Vocês já ouviram falar dessa história de narcisismo maligno? Maligno? Claro que existe narcisismo em vários níveis, né? Vamos ver o que eles vão falar sobre isso. Eu não sei, é a primeira vez que eu escuto isso. Algumas das evidências mais importantes sobre as quais temos falado recentemente são seu desempenho psicopata, no qual vemos uma deterioração em seu desempenho motor, o que também acompanha a demência, porque na demência há uma deterioração de todas as faculdades e funções. Exatamente, ele tem isso mesmo, ele tem um problema na cognição motora e física, na fala, se vocês prestarem atenção. Linguagem e a disfunção verbal são o que notamos primeiro, e também o que notamos em termos de seu comportamento público, mas agora seu desempenho motor está começando a piorar cada vez mais. Uma das coisas que um dos neuropsicólogos com quem trabalhamos no ano passado apontou, que é quase um sinal revelador de demência frontotemporal, é algo que eles chamam de portão de base larga, em que você tem uma espécie de um de seus membros, uma de suas pernas. Você meio que balança em um semicírculo. O que mostraremos a vocês é Trump descendo pelo tapete vermelho e vocês verão que ele zigue-zagueia. Ele fez zigue-zague no Alasca ao encontrar Putin. Ele zigue-zagueia por todo o tapete. Mas e se você olhar com um pouco mais de cuidado? Vamos mostrar rápido, de uma forma meio humorísticas, e depois vamos mostrar devagar para que você possa realmente analisar. É que o pé direito dele está balançando e o está empurrando para a esquerda. Então, enquanto ele balança, ele desvia para a esquerda e então ele corrige demais e se move para o outro lado do tapete e então acontece de novo. Então, vamos assistir. Na verdade, isso é o toque de Midas falando sobre isso. Agora, você verá aqui também, Donald Trump está... Só um pouquinho, gente, vou desacelerar aqui que ficou esquisito aí, ninguém consegue entender, tá? Ou eu boto no acelerado porque o vídeo é longo, ou eu boto no playback speed. Vou botar no playback speed normal pra gente poder acompanhar o vídeo e vou botar um pouquinho... O canal que tá junto com eles é o Toque de Midas, que é Midas Touch, que aqui se chama um canal progressista liberal, que faz bastante pautas falando e denunciando o governo Trump. Só um pouquinho.
Vou botar aqui mais para trás para ele falar. Vamos lá, não vamos botar na coisa normal, vamos ver que isso está divertido. Falando sobre isso. Agora, você verá aqui também, Donald Trump estava com dificuldade para andar. Deixa eu ver. Por que tá tão rápido? Não, tá normal o playback speed. Então é rápido com eles, não é comigo. No tapete vermelho que ele estendeu para Vladimir Putin. Você vê bem aqui, Donald Trump zigue-zagueando. Acabei de acelerar um pouco para que você possa ver o zigue-zague. Trump incapaz de andar em uma linha reta aqui. Mesmo. Quer dizer, se eles te parassem por dirigir embriagado e você andasse nessa linha, você seria reprovado. E o Trump é conhecido por jamais beber, gente. Ele não bebe nem toma drogas pesadas que a gente saiba, hein? Ele já é uma droga pesada. Ponto. Eu também percebi isso. Na verdade, eu até criei um clipe diferente sobre o qual John e eu conversamos enquanto nos preparávamos para o nosso show de hoje. É muito estranho, não é? É porque não parece alguém bêbado. Mas ele está balançando para frente e para trás como se não conseguisse controlar uma das pernas. Normalmente é a esquerda que balança. John, estou tentando pensar. Acho que é a perna direita. A perna direita. E você tem outro clipe disso, não tem? Sim, vamos mostrar de novo, mas dessa vez não em velocidade acelerada, só para você poder ver com mais atenção o que ele está fazendo com os pés. Prestem atenção nos pés dele. Olha como ele tá andando com os pés, ó. Ele tá com problema motor. Um passo de cada vez, certo? Você pode ver que a perna dele balança e o move um passo para o lado, passo após passo, e então ele corrige demais. Acho importante que as pessoas vejam que ele cometeu alguns deslizes verbais esta semana. Nenhum deles foi particularmente grave, mas como estamos acompanhando essa história, queríamos mostrar isso a vocês. Então, ele disse que quando votou na Flórida, teve que mostrar a placa do carro. Quando você vai a uma cabine de votação e faz isso da maneira correta, em um estado que administra isso corretamente, eles até me pedem a placa do meu carro para identificação. Eu disse, não sei se tenho. Eles disseram, senhor, você tem que ter. Fiquei muito impressionado, na verdade. Sim, eu sempre tiro a placa do meu carro antes de ir votar. Então, essa placa. Ele não deixa você votar se não tirar a placa do seu carro. Absurdas coisas dele. Que história é essa de tirar a placa? Alguém aí me diga que se tirar a placa aí, alguém só. Você tá fugindo da polícia, não sei, né? Eu sei lá. É uma coisa pequena, mas não é um deslize normal. Sabe o que quero dizer? Isso continua acontecendo. Aqui está outro tipo de sinal brando de demência. É onde ele começa a ficar. E é isso que acontece às vezes com pessoas com demência. Ele meio que se perde em um aspecto de um tópico e elabora esse tipo de detalhe ligeiramente irrelevante. Lembrando que o pai dele, tá? Segundo a história de saúde do pai dele, ele teve Alzheimer, né? Então, a demência também é uma característica da família deles, né? Então pode ser que isso seja genético. A gente sabe que nessa idade muitas pessoas podem ter uma defasagem, tudo até normal, por uma certa idade a pessoa ter alguma vagarosidade, no caso, mas um presidente é um pouco complicado, que ele toma decisões importantes, né? Ele está falando sobre como eles precisam substituir parte da grama em alguns parques públicos. Vamos reformar os parques, reformar a grama. Você sabe, a grama tem uma vida útil, assim como as pessoas têm uma vida útil. E a vida útil dessa grama já passou há muito tempo quando você olha para os parques onde a grama está velha, cansada, exausta. Vamos reformar a grama com as melhores gramas. Eu entendo muito de grama porque sou dono de muitos campos de golfe e se você não tem uma boa grama, você não está no negócio. Que isso? Certo? Então, apenas divagando sobre esse assunto. Sim, mas ele está falando sobre a grama estar velha, gasta e esgotada. E eu me pergunto se ele está falando sobre si mesmo naquele momento. Sim. Ele está comparando com pessoas, sim. Essa é uma boa hipótese psicológica. Aí chegou Acho que todos nós compartilhamos a sensação de que o narcisismo maligno é uma entidade psicológica profundamente perigosa, uma constelação de dinâmicas que cria um risco enorme e tem o potencial de gerar ferimentos terríveis para um grande número de pessoas. Algumas das pessoas que foram descritas como narcisistas malignas incluem, claro, pessoas como Trump e Putin, mas também
Pessoas como Stalin e Hitler, por exemplo, Netanyahu. pessoas que Eric estudou. Mao e Pol Pot e uma variedade de outras pessoas. Quando você começa a olhar para os ferimentos que essas pessoas criaram ao longo da história humana, é assustador e preocupante. Hitler e Stalin entre os dois. 120 a 170 milhões de vítimas na Segunda Guerra Mundial. Sim. E muito mais pessoas que foram mutiladas, feridas e... Eles estão falando de pessoas que são líderes, e a gente sabe que todos esses líderes aí, um pouco que não autocratas, ele está comparando com pessoas bem diferentes, Hitler, Stalin e tudo mais, mas assim, a gente sabe que eles têm um poder muito grande na mão, no governo, e que eles tomam decisões, às vezes, bastante radicais, no caso do Putin também fazendo guerra, e o Stalin também levando na conta dele muitas mortes, e toda essa polêmica aí que também plantaram e aumentaram, né, para ficar equitativa a toda essa gente, mas a gente sabe que isso não importa muito, porque a importância é que eles estão no poder. Agora, é difícil você ficar fazendo essas comparações, porque você está no lado americano e você só tem a formação liberal americana da história, né? Mas, de qualquer forma, esse narcisismo maligno é bem restritivo para quem tem muito poder, né? No caso Netanyahu, que eles não estão mencionando, eles estão fugindo, porque eles sabem que os judeus vão ficar sentidos, mas é a realidade, ele é um sionista bastante maligno, né? Eu acho que é o sionismo maligno, ele tinha que estar nessa conta também, né? O que ele está matando de pessoas não está na história do mundo do Oriente Médio. Sinceramente, assim, tá bem preocupante. E eu acho que ele também sofre desse transtorno. Engraçado que muitos deles são autocratas, né? Em algum sentido, né? Então, nesse caso, o Trump se encaixaria bem, só que com a demência dele, talvez pioraria, ou tirava da aceleração do processo, não sei. Traumatizadas, preparando o cenário para guerras futuras. É realmente preocupante. É uma ameaça profunda para todos nós. E o mundo agora está se dividindo entre formas de governo democráticas, mais ou menos democráticas, e formas de governo que são mais ou menos autocráticas por natureza. De acordo com a Freedom House, algo em torno de 20% dos governos do mundo, da população mundial, pode-se dizer que vivem em sociedades totalmente democráticas. A gente não pode só dizer que nos Emirados Árabes lá não tem, né? Então é uma minoria, realmente, né? Tá diminuindo. A democracia no mundo aumenta um pouco mais, né? Em relação aos países antidemocráticos, né? Agora tem que saber como é que é esse tipo de autocracia. Não é toda autocracia que é igual, mas elas têm realmente, às vezes, uma chama de um poder excessivo na mão de um único governante que ele pode fazer aquilo que ele quiser. Então isso pode se tornar um narcisista maligno, com certeza. Para se manter no poder. O restante está sendo governado por autocratas. Pessoas que criam um monte de silos egoístas, muitos dos quais eu presumo serem flagrantemente narcisistas. Sim. Não é justo tirar essa conclusão sem estudá-los. Mas eles estão esquecendo de dizer do Netanyahu, né? Eu acho que falam do Putin, que Putin é contemporâneo, tem uma guerra na Ucrânia e tudo. Por que não falam do Netanyahu, não falam também de outras guerras que houve, não falam de outros, né? Para fazer como exemplo, deveria falar, né? Porque você é bem amiguinho do Trump, né? Ele se alinha bem com ele. Isso significa que esses governos são insensíveis, incapazes de se importar com qualquer pessoa fora da esfera de influência, profundamente interessados em estender seu poder e suas posses, seu dinheiro, sua notoriedade, mas incapazes de demonstrar cuidado pela comunidade humana, colaboração. Gente, vocês não imaginam que isso também possa se encaixar com o Bolsonaro? Eu acho que se encaixa perfeitamente com o Bolsonaro também, né? Que ele tem narcisismo maligno também, né? Tanto que ele só quer ele ser libertado, ele tá pouco se lixando para os outros, até para os filhos dele ele joga na fogueira, hein? Empatia genuína ou compaixão. Não tem empatia nenhuma, é só por ele. E seletiva também, às vezes, né? Só por eles que eles têm empatia. É uma empatia. perspectiva assustadora e, honestamente, não sei como encontraremos uma saída para isso. Não tem como, tão né? avassalador.
Lembro-me de saber que Kim Jong-un havia matado milhões de pessoas de fome. Simplesmente as havia matado de fome em seu próprio país. Quero dizer, Troco de que quê? gravidade extraordinária de narcisismo maligno não se importar. Gente, essas informações que eles tiram todas é da mídia ocidental, tá? Dos intelectuais do Ocidente. A gente tem que saber os dados de verdade deles de lá e se morreram de fome por causa de embargo, outras razões, né? Assim como fazem com o Stalin. Não estou dizendo que eles são santos, mas eu quero saber da mídia deles e de países que estão ali em volta, que viram, e não da mídia ocidental, porque é muito fácil você falar, porque são mentes americanas falando desse processo, mas a questão psicológica é assertiva. Portar com milhões de pessoas. Claro. E vemos, quero dizer, em Trump, vemos um cara que estava comemorando o novo plano de saúde que ele, John, Ryan e Paul Ryan estavam propondo, que cortaria o acesso à assistência médica para 23 milhões de americanos. É isso que eu acho engraçado, né? Cortar o Medicare aqui, né? E eles estão um pouco se lixando, né? Eles vão matar milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos, cortando os planos de saúde, principalmente de idosos aqui, né? Que não existe serviço público só depois que você é idoso aqui. Eles vão cortar tudo isso, sabe? As pessoas vão ficar velhas e vão ter que pagar do seu dinheiro, entende? Então, para quem não sabe, aqui, no caso, aqui não tem sistema público de saúde, mas quando você alcança uma certa idade aqui, acho que depois de 60 e tantos anos, se eu não me engano, você tem um sistema, não público, mas você tem um Medicaid, que é uma ajuda medical, depois que você já está na terceira idade. E aí eles vão cortar, né, com essa história de cortar gastos, eles já votaram para ser cortados já a partir do ano que vem, que a gente vai começar a sentir. Então eles estão um pouco se lixando que eles vão matar pessoas. Isso é uma das medidas desse governo do Trump, né, que vai deixar passar esse tipo de situação. É muito dramático. Agora, eles não estão sentindo, mas vão sentir a longo prazo, pode ter certeza. Isso é bem sério que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Não é fácil, não. Ele desestabilizou as condições econômicas, criou condições de ameaça para todos viverem. Ele faz Acho que ameaças. está fazendo o possível para tentar instigar uma agitação civil séria que ele espera explorar ao instigar o ato de insurreição para que possa consolidar o poder. Que a gente está achando que ele não vai continuar sendo interrompido por eleições. Ele tem a intenção de realizar eleições. Exato, ele não vai, ele não quer, ele quer o terceiro mandato, Em então 2026, acho que ele fará o possível para anular o processo eleitoral. Por isso que tá todo mundo querendo que eles não, que ele já não vá de arrasta por isso, né? Porque acham que se ele continuar, ele vai querer se perpetuar no poder, né? Ele está consolidando o poder, negando outras vozes e fazendo isso como os narcisistas malignos fazem, rebaixando, humilhando e ameaçando as pessoas que ele percebe como estando em seu caminho. Ele vai fazendo isso cada vez mais. Ele está fazendo isso agora entrando no Fed, querendo despedir a Cooks. Ele está fazendo isso com vários outros setores do governo, fora do governo, coisas que ele não pode fazer, ele está fazendo, deportando pessoas onde juízes dizem que não deve, ele vai lá e deporta, né? Ele incorre em várias infrações judiciárias, ele não está nem aí, tá deixando passar. Mas quem está deixando passar é todo o sistema americano. Entendeu? Todo o sistema da jurisdição americana, não importa. Se não tem uma barreira, ele vai passar. Se ninguém parar ele, ele vai passar. E atualmente, ele não vai fazer um plano sozinho. Não foi que ele saiu da casa dele e digo, agora eu vou dominar os Estados Unidos. Não, é porque tem gente que deixa de fazer isso. Né? Que tem um emparelhamento das instituições. Não importa, as instituições daqui são muito fracas e levianas, estão deixando ele passar. Isso aí é o grande problema dos Estados Unidos, de deixar passar. E ele faz tudo isso sem consciência, sem hesitação, sem remorso, sem vergonha. Não, remorso zero. Sim. Quanto mais alguém se opõe a ele, mais virulenta é sua retaliação. Lembrando que eles são todos psicólogos e pessoas, assim, de bastante currículo, tá? Eles são pessoas que analisam as falas e diferentes vídeos e o body language, né? A linguagem corporal e tudo do Trump. Vamos terminar aqui o vídeo. Vamos lá. Então essa é a prévia do nosso programa. Eles têm um programa na internet. Agora assista ao programa inteiro. Ele vai ao ar toda sexta-feira às 15 horas na rede Hilly American. Isso é...
Isso é muito importante, porque esse tipo de videoanálise seria tão legal se nós tivéssemos, né, esse tipo de videoanálise no Brasil, né, dos políticos, né. É que aqui nos Estados Unidos eles fazem isso com muita abertura. Acho que no Brasil seria muitas pessoas processadas, porque no Brasil a gente não pode fazer análise e dar conclusões, eu digo a gente, né, pessoas que entendem, né, de psicologia, ou até psicólogos, médicos, etc., não pode diagnosticar pessoas, pode até falar alguma coisa, eu acho, mas eles não podem fechar um diagnóstico, mas a coisa aqui está tão severa que eles estão fazendo shows, talk shows, para acalmar a população e dar algum nome para esse tipo de atitude, porque é inomeável, né? Então, a gente fica vendo, puxa vida, tem esse cara com demência e com uma malicitude aí no poder e... Gente, assim, é bem preocupante. E quem vai vir depois dele, né? Será que também não vai continuar esse processo? Será que os Estados Unidos vai poder voltar a ser o que era antes, se o próprio sistema que se dizia democrático é antidemocrático, né? Porque não veio só com ele, tem todo um sistema que está dançando a música dele, então eu acho que qualquer outro político pode ver que é fácil dominar e fazer o que quiser, então é problemático, gente. Eu quero saber aqui no comentário se vocês concordam, se vocês já conheciam essa história de narcisismo maligno, e se concorda que o Bolsonaro também está no mesmo rol aí, não digo da demência, mas da questão motora, também não digo disso, mas na questão psicológica aí, gente, acho que está no mesmo nível, não sei vocês, se for de acordo com o que eles estão falando, os doutores aqui, tá bom, pessoal? Um beijo, deixa o like, compartilha. Quero saber se vocês gostaram desse tipo de videoanálise psicológica dos políticos e de Donald Trump. Um maligno. Tchau, tchau.